Bem-vindos ao nosso canal do Dr. Rogerinho. Eu sou o Dr. Rogério Curso Almeida, pediatra. E quando a gente está num estilo um pouquinho mais sério, é porque a gente vai gravar alguns temas que podem ser relacionados ou temas de área médica, ou temas de pediatria, ou então os nossos papos bebês e papos crianças, tá? E a gente está se direcionando agora ao nosso espaço bebê para a gente poder gravar aí um tema super legal, com bastante conteúdo, que vai servir muito de informação para você, papai e mamãe aí, que tem alguns tipos de dúvida sobre determinados assuntos. Bom, gente, iniciando o nosso vídeo hoje, a gente vai falar aí sobre as contraindicações do uso do andador. Muitas mães e muitos papais me perguntam quando a criança está próxima do seu caminho de começar a andar ou engatinhar, o que eu acho sobre o uso do andador. Bom, eu tenho minha opinião pessoal que eu vou dar logo no final desse vídeo aí para vocês, mas por enquanto a gente vai dar algumas dicas para vocês e vai estar falando também sobre alguns embaçamentos aí de acordo com algumas sociedades de pediatria. Então, gente, só para a gente dar um pouquinho aí de informação para vocês, o Canadá, no país do Canadá, foi proibido o uso do andador há mais ou menos uns 10 anos por vários motivos, tá certo? Sociedade Americana de Pediatria também proibiu o uso do andador para crianças, tá certo? Devido a vários tipos de problemas que foram ocasionados. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela contraindica o uso do andador, tá certo? Principalmente por quê? Porque a maioria dos andadores não tem o selo do Inmetro, tá certo? Não é aprovado, tá bom? Para o uso para as nossas crianças, nossos bebês principalmente. E hoje a gente vai estar aqui no nosso canal dando aí informações para vocês sobre as contraindicações do uso do andador. Esse é o tema de hoje no nosso Papo Bebê e a gente vai falar sobre as contraindicações do uso do andador. Não ao andador, tá bom? É o tema principal. Bom, gente, como eu falei para vocês, de acordo aí com a minha opinião pessoal, quando os papais e as mamães sempre perguntam, eu sempre falo para eles e oriento a não se utilizar do andador, tá? Por quê? Porque a gente tem vários tipos de problemas que pode o andador ocasionar às nossas crianças. Um deles são algumas deformidades físicas, principalmente problemas relacionados à coluna, problemas relacionados ao quadril e problemas relacionados às perninhas e os pezinhos dos bebês, tá bom? Por quê? Porque os bebês, eles têm as perninhas curvas e quando eles começam a querer andar, essas perninhas vão se tornando mais retilíneas. E o uso do andador prejudica muito esse desenvolvimento, tá certo? Uma das causas também que eu contraindico o andador, e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria também contraindica, é porque o andador, ele dificulta principalmente aquela fase em que a criança ela vai começar a engatinhar e para posteriormente andar. E o que acontece? Essa fase é a principal fase de desenvolvimento do cérebro de uma criança, tá certo? Ou até do cérebro do ser humano. Por quê? Porque exige muito do engatinhar para o andar. E isso atrapalha muito o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da criança, tá certo? A gente interrompe essa fase. Então, o uso do andador é totalmente contraindicado por dar este tipo de problema também. Falha no desenvolvimento motor da criança e principalmente no desenvolvimento do cérebro da criança, né? Dificulta um pouco mais o próprio desenvolvimento aí do dia a dia da criança. A gente interrompe essa fase de engatinhar e já parte para o andar, e isso é uma fase em que o cérebro mais se desenvolve e a gente não pode deixar isso acontecer, tá certo? Bom, outras contraindicações, principalmente traumatismos, tá? Crianças que andam em andador, elas são submetidas a graus elevados de traumatismo craniano, tá certo? Devido às quedas. Por quê? Porque com o andador a criança ultrapassa a velocidade de 1 metro por segundo. Ela corre. É como se, por exemplo, a gente desse uma chave para uma criança de 10 anos de idade, uma chave de um carro, para ele poder dirigir. O que acontece? Essa criança de 10 anos de idade não tem noção do perigo que pode acontecer quando ela está à frente de um carro, principalmente para dirigi-lo. Isso é impossível, tá certo? Então, da mesma forma que a criança de 10 anos não tem noção
do perigo, a criança de 6 meses de idade, 8 meses, 9 meses de idade, até 1 ano e 6 meses, não tem a noção do perigo. Então ela começa a ultrapassar a velocidade que o andador poderia se utilizar, de 1 metro por segundo. Ele vai muito mais além disso, e é onde os riscos de queda ocorrem muito frequentemente, tá? Eu trabalhei 20 anos em emergência e eu peguei muitas crianças em torno de 9 meses a 1 ano e 3 meses de idade, indo para UTI por causa de traumatismo craniano. Batiam a cabeça, para a gente poder falar no português bem claro, a gente fazia uma radiografia e aí existia um traumatismo, uma fratura no crânio dessa criança. E isso pode dar um problema muito sério no cérebro das nossas crianças. Então, é totalmente contraindicado, tá certo? Além dos traumatismos cranianos, os riscos de essa criança ter que ir para uma UTI, às vezes por determinados tipos de fratura no crânio, pode ocorrer também algum tipo de perigo. Por quê? Com objetos pérfuro-cortantes, que às vezes a criança sai na velocidade e acaba se cortando, às vezes tendo traumatismos de face, de rosto, principalmente também, às vezes cortam o rosto, cortam o bracinho, cortam a mãozinha, e principalmente também perigos com queimaduras, tá? Às vezes tem crianças que, por exemplo, o fogão está ligado com um determinado tipo de recipiente, sendo fervido na própria cozinha da mamãe e do papai, e essa criança vai com tudo, e aí o que acontece? Ela ultrapassa a porta, porque o andador é pequeno, e com isso ela pode se derramar algum tipo de objeto que esteja com recipiente quente, tá certo? Numa temperatura bem elevada, e isso pode causar queimaduras de membro superior, de mãos, de braços, de pernas, membro inferior, ou às vezes até de tronco mesmo, de corpo, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha quantas contraindicações que a gente tem pelo uso do andador, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não aprova o uso de andador. As pessoas que se utilizam disso, geralmente não recebem esse tipo de orientação do pediatra, que sempre, quase todos os casos, quase todos os colegas contraindicam mesmo. Qualquer pessoa que venha até aqui, papai, mamãe, vovô, vovó, que pergunte para mim, eu já falo, eu sou totalmente contra, porque eu acho que é uma forma muito insegura de a gente manter aquela criança. É uma forma, às vezes, até de prejudicar o seu próprio desenvolvimento, tá certo? Bom, gente, como eu falei para vocês, nesse tema de pediatria, tema que a gente chama de papo bebê, né? Que a gente está falando sobre o não uso do andador, a gente tem muitos problemas, tá certo? Ah, mas eu posso me utilizar de outro tipo de andador? Não. Na minha opinião, tá certo? Eu contraindico totalmente o uso do andador. Qualquer tipo de andador, tá? Eu acho que é importante a gente manter a criança no seu desenvolvimento normal. Então, às vezes, por exemplo, a gente colocar a criança num berço ou às vezes num chiqueirinho é muito mais seguro do que se utilizar do andador. Por quê? Porque a criança tem que aprender a engatinhar, ela tem que engatinhar primeiro para ela posteriormente andar. A gente não deve forçar a criança a se utilizar de certos tipos de utensílios para poder fazer com que ela ande mais rápido. Tudo é no tempo da criança, tá bom? Então, gente, Sociedade Americana de Pediatria contraindica, país do Canadá contraindica também, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria também contraindica, não tem aprovação do selo do Inmetro, os andadores, tá certo? E eu, como pediatra, na minha opinião pessoal, como eu falei para vocês, que eu ia dar essa opinião aí no final desse nosso vídeo, eu também contraindico. Por uma série de motivos, por uma série de fatores que eu relatei a vocês aí agora há pouco, tá bom? Traumatismos cranianos, problemas relacionados principalmente a deformidades de membro superior, de membro inferior, quadril, tá certo? A criança, ela também que anda com o andador, ela demora um pouquinho mais tempo para poder se equilibrar até no próprio espaço que ela tá certo? Ela precisa manter esse tipo de equilíbrio vindo por ela mesma, e a gente inibe muito o desenvolvimento motor da criança e principalmente também o desenvolvimento cerebral com o uso do andador, porque a gente interrompe a fase de engatinhar para andar, tá certo? Gente,
esse aí foi um videozinho rápido, tá certo? Papo Bebê aí no ar. A gente está aqui no nosso Espaço Bebê, como eu falei para vocês. Quando a gente está num estilo um pouquinho mais sério, é porque a gente está aí falando sobre um tema relacionado principalmente às nossas queridas crianças, os nossos queridos bebês e os nossos temas de área médica também, tá bom? Bom, se inscrevam aí no nosso canal, compartilhem, deem o seu like, deem a sua opinião, tá certo? Gente, não ao andador, tá bom? Então vai aí, para quem tiver com dúvida, papai e mamãe, que muitas vezes me pergunta o porquê do não uso do andador, a gente tem uma série de relações aí, de consequências que o andador pode fazer com as nossas crianças, tá bom? Muitas dificuldades, muitos problemas, e a gente não deve deixá-los fazer uso desta prática. Esse é o canal do Dr. Rogerinho, seja bem-vindo ao canal do Dr. Rogério Corso Almeida, tá certo? Pediatra, e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser, e vamos falar em Deus para as nossas crianças. Até mais, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.